E aí, galera do nono ano, vamos para a nossa aula de capítulo 11, que fala sobre o processo de descolonização no continente africano e no continente asiático. Só que o detalhe é que quando a gente fala sobre descolonização da África e descolonização da Ásia, o próprio termo descolonização precisa ser problematizado, né? Então, se há uma descolonização é porque houve uma colonização anterior. Então, o objetivo dessa aula aqui é tentar fazer com que vocês, quando forem estudar, quando pegarem um livro, tenham uma certa facilidade na hora da leitura, quando for grifar, quando for fazer a anotação do lado. Então presta muita atenção no que eu vou dizer, porque o que eu vou explicar aqui contribui e muito para que você tenha uma visão mais geral sobre o assunto que você vai estudar agora, tá certo? Primeira coisa, então, para a gente problematizar esse termo descolonização e entender por que vai haver uma descolonização, né? Então, o início de como foi colonizado, vai lá para o século XIX. Presta muita atenção, tá certo? O século XIX ele é marcado pela segunda fase da Revolução Industrial. A segunda fase da Revolução Industrial é o momento em que aquilo que nasceu na Inglaterra, né, a Revolução Industrial, a primeira fase da Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, onde houve a transformação, a transição da manufatura para a maquinofatura, onde começou a surgir uma elite burguesa, detentora de capital, ou seja, de dinheiro, de indústria, e não somente uma elite latifundiária, vai se expandir para todo o continente europeu. A gente precisa entender que o século XIX ele é marcado por um processo de modernização, de industrialização e de urbanização. Todas as técnicas que foram criadas na Inglaterra do século XVIII se expandem para o continente europeu, chega até o Japão, vai até os Estados Unidos e chega aqui ao Brasil, por exemplo, no século XIX. Só para a gente ter uma ideia de contextualização, esse processo de modernização, industrialização e urbanização que vai acontecer na Europa, chega aqui no Brasil no contexto do café, período do Segundo Reinado, que nós já estudamos, né? Vocês já estudaram, inclusive, lá no 8º ano, e eu fiz uma revisãozinha durante o período presencial até no início do nosso ano, aqui, né? No 9º ano. Então, quando a gente fala de segunda fase da Revolução Industrial, é quando essas tecnologias elas chegam em várias partes do mundo, é quando o ferro passa a ser transformado em aço, que é muito mais leve, muito mais resistente, nós temos energia elétrica, combustíveis fósseis. A gente começa a ter locomotivas e o uso intenso dessas locomotivas. Então, a partir do desenvolvimento técnico e científico, o homem vai começar a modificar a natureza de uma maneira muito mais eficaz e muito mais eficiente. Ou seja, a Revolução Industrial modifica a maneira na qual nós transformamos a natureza. Tá? Então, a gente passa a transformar essa natureza e produzir, então, em menos tempo. Ou seja, nós produzimos muito mais em menos tempo. E na medida em que a gente produz mais em menos tempo, nós necessitamos de mais matéria-prima e mais mercado consumidor. Sim, se você vai produzir muita cadeira de madeira, você precisa de muita madeira, beleza? E depois que você transforma a madeira em cadeira de madeira, você precisa ter a quem vender, beleza? Então, para quem não sabe o que é mercado consumidor, é o mercado que vai consumir o teu produto. Por exemplo, na escola, quando você vai para a hora do lanche, o mercado consumidor do Albertinho são vocês, os alunos, né? Então, o mercado consumidor da cantina da escola são os alunos, são os professores que na hora do lanche vão lá pegar aquele hot dog massa, aquele pastel de frango, né? Vocês estão com saudade de... eu tô ligado, vocês estão com saudade na hora do intervalo, né? Bater aquele papo, comer aquele lanche. Eu tô ligado que vocês estão com saudade da escola, não é possível, né? Então, a gente precisa entender que a busca, presta atenção, a busca por matéria-prima e por mercado consumidor no continente africano e no continente asiático nós chamamos de neocolonialismo ou corrida imperialista, beleza? Foi durante esse contexto do século XIX que o continente africano e o continente asiático foram colonizados. O que a gente vai estudar é a descolonização da África e da Ásia, tranquilo? Então, presta atenção, século XIX, a Europa, então, consegue dominar regiões na África e regiões na Ásia. Massa! Primeira Guerra Mundial acontece de 1914 a 1918, e daí que quando a Primeira Guerra Mundial acontece, o principal palco da Primeira Guerra foi o continente europeu. Então, tanto os países que venceram a Primeira Guerra quanto os países que perderam a Primeira Guerra saíram perdendo com a Primeira Guerra. Poxa, professor, mas os países que ganharam? Sim, os países foram bombardeados. Né? Vocês sabem muito bem que país que está em guerra não produz. Um país que está em guerra,
Ele não tem o objetivo de matar todas as outras pessoas, né? As pessoas do outro país. Tá? Um país que está em guerra com o outro tenta incapacitar a outra nação de continuar na guerra. Então eles vão bombardear campos cultiváveis, parques industriais, portos, aeroportos, ponte, viaduto, tudo aquilo, fontes de energia, né, de distribuição de energia, de distribuição de água, adutoras. Então eles saem bombardeando, incapacitando o outro país de continuar na guerra. Então em guerra os países perdem, mesmo os vitoriosos saem perdendo, né? Seja com recursos humanos, gente, ou seja com recursos materiais. Beleza? Até aí tranquilo. Então a Primeira Guerra Mundial deixa a Europa na bad, para baixo. Pá! Aí a Europa vai se reestruturando até que em 1929 acontece a crise de 29, que é o craque da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York, que prejudica os Estados Unidos e os países que têm negócios com os Estados Unidos, que naquela época já eram muitos, inclusive afetando o Brasil, né? Não sei se vocês se lembram, mas o café brasileiro era comprado pelos norte-americanos. E veio então a Segunda Guerra Mundial. Então, preste atenção na sequência. Primeira Guerra Mundial, crise de 1929, Segunda Guerra Mundial. Tá, professor, e daí? Primeira Guerra Mundial, Europa, Dow. Crise de 29, Europa, Dow. Segunda Guerra Mundial, Europa, de novo na bad. Então, terminando a Segunda Guerra Mundial, a Europa entra em declínio. E é aí onde nós temos a ascensão da superpotência Estados Unidos, mas do outro lado nós temos a União Soviética. Então o término da Segunda Guerra Mundial faz iniciar outro período chamado de Guerra Fria, que é quando os Estados Unidos e a União Soviética começam a disputar as zonas de influência no mundo, os capitalistas começam a culpar os comunistas de um monte de coisa, os comunistas culpam os capitalistas de um monte de coisa, e fica aquela coisa, parece rede social em época de eleição, né, o ano 2018. Né? É comunista, é não sei o que, é para aquela coisa toda, enfim, aquela confusão. Tem gente que ainda hoje pensa que está vivendo o período da Guerra Fria, né? Mas não, vamos deixar isso para lá. O que a gente precisa entender, então, é que quando termina a Segunda Guerra Mundial, a Europa está muito destruída e não consegue nem se autogovernar, quanto mais governar suas possessões coloniais na África e na Ásia. Oxe, professor, e ainda a Europa tinha domínio sobre essas regiões? Sim. A Europa controla o continente africano e o continente asiático no século XIX, aí vem Primeira Guerra Mundial, a Europa ainda tem controle. Crise 29, a Europa ainda tem controle. Segunda Guerra Mundial, a Europa ainda tem controle. Só que quando termina a Segunda Guerra Mundial, a Europa está destruída, está enfraquecida. É aí onde a gente vai ter o contexto perfeito para o processo de emancipação dos países no continente africano e no continente asiático. Então, a emancipação, o processo de descolonização da África e da Ásia vai acontecer nesse contexto pós-Segunda Guerra, justamente porque a Europa está aos frangalhos, né? E aí esses países querendo a independência, querendo a emancipação, vão receber apoio de quem? Dos Estados Unidos, lembrando que é período da Guerra Fria, dos Estados Unidos e da União Soviética. Por quê? Porque eles são bonzinhos. Claro que não, tá? Os Estados Unidos querem apoiar os países em processo de emancipação, porque esses países se emancipando se transformariam então em países independentes, mas de braços dados com o tio Sam, com os Estados Unidos. Mesma coisa a União Soviética faria, né? Então, com o processo de emancipação política do continente africano e do continente asiático, Estados Unidos e União Soviética corriam para ajudar a maior parte de países, porque ajudando esses países eles teriam influência sobre eles. Beleza? Então tem esse negócio de bonzinho não. Tá? Não tem esse negócio de bonzinho. Inclusive, com a criação da ONU, que é aquela história que a ONU, que você troca o O pelo E, troca o N pelo U e troca o U pelo A. Você transforma a ONU em EUA, é a mesma coisa. Estados Unidos e ONU dá no mesmo. Tá? Então, a gente inclusive vai discutir isso nas aulas pelo Meet. Então, esse é o contexto do processo de descolonização da África e da Ásia. Vocês precisam entender isso muito bem. Só que tem uma exceção para a gente encerrar essa aula. Alguns países não vão querer nem o apoio da União Soviética, nem o apoio dos Estados Unidos. Vão se reunir em uma conferência chamada Conferência de Bandung, porque acontece na cidade de Bandung, só não me lembro onde é agora, dá um Google aí, né? Porque tu consegue. Então, a Conferência de Bandung é a reunião dos países que não queriam se alinhar, ou seja, os países não alinhados, tá? Ou seja, os países neutros, que vão compor aquela divisãozinha que você já deve ter estudado em geografia, que é a do terceiro mundo. Então, o terceiro mundo são esses países que nem fazem parte do primeiro mundo capitalista, nem do segundo mundo socialista, fazem parte desses países não alinhados e que se reuniram na Conferência de Bandung. Ok? Tudo tranquilo? Pois é, galera, até a próxima.
Beijinhos para vocês. Tchau, tchau, meus amores, lindos e perfeitos.